Dia 1. Introdução. Vivendo o traço. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Alan Sachs. Estou convencido de que o medo de morrer, de nossa vida chegar ao fim, não tira tanto nosso sono quanto o medo que atinge a todos que talvez não tenhamos vivido. Harold Kushner. Seu tempo na Terra é limitado. Isso é um fato. Por mais que essa ideia o perturbe, não importa quem você é, qual sua idade, qual o grau do seu sucesso ou onde vive. A mortalidade continua sendo o grande nivelador. A cada tic-tac do relógio, um momento da vida fica para trás. Enquanto lê este parágrafo, os segundos que passam nunca mais serão recuperados. Seus dias estão contados e cada um que passa vai embora para sempre. Se você é como eu, talvez se sinta tentado a considerar essa realidade dura e inoportuna, com o poder de nos vencer e paralisar. Mas esse não é o meu propósito ao escrever este livro. Aliás, é exatamente o oposto. Estou convencido de que, em vez de nos inibir e forçar a viver na defensiva, aceitar que nosso tempo na Terra é limitado, tem o incrível poder de nos libertar. Se soubéssemos que teria apenas um mês para viver, viveríamos de maneira diferente. Seríamos mais autênticos e teríamos mais ousadia na forma como gastamos o tempo. Mas essa reação contraditória levanta uma questão: o que nos impede de viver desta maneira agora? Minha motivação para encontrar a resposta, e melhor ainda, para vivê-la e ajudá-lo a vivê-la, nasceu da experiência no ministério. Nessa função, tenho tido o privilégio de passar algum tempo com pessoas próximas do fim da vida, enquanto várias delas lutam com os diferentes estágios da agonia da morte: choque, negação, barganha, culpa, ira, depressão, aceitação. A maioria faz mudanças radicais quando descobre sua condição terminal. Dão-se o direito de dizer o que de fato sentem e de fazer aquilo que realmente querem. Pedem perdão e perdoam. Não pensam mais em si mesmas, mas procuram aqueles que amam e lhes dizem o quanto realmente significam. Assumem riscos que jamais correriam antes e deixam as preocupações de lado, aceitando com gratidão cada novo dia. Parece que adquirem uma nova percepção em relação às prioridades, como o relacionamento com Deus e o propósito de deixar legados que perdurem. Depois de anos assistindo a pessoas vivendo seus últimos dias, passei a me perguntar: por que também não vivemos como se estivéssemos morrendo? Não é assim que deveríamos de fato viver? Descobrir para o que fomos criados e utilizar nossos talentos pessoais no tempo limitado que nos foi concedido? Assim, no ano passado, durante um retiro da liderança, realizei um pequeno teste e fiz aos membros da equipe a seguinte pergunta: se você soubesse que tem apenas um mês para viver, o que mudaria? Entreguei uma agenda a cada um e os desafiei a viver os 30 dias seguintes como se fossem os últimos, pedindo que tomassem nota do que havia acontecido. Os resultados foram muito mais que transformadores. No final dos 30 dias, todos nós havíamos desenvolvido com maior clareza os propósitos e paixão renovada pelas coisas que são de fato importantes. Algumas pessoas fizeram coisas realmente notáveis
que marcam uma vida, como passar as férias dos sonhos no Havaí com o cônjuge, levar a sério um estilo de vida saudável e perder 10 quilos, e reconciliar-se com um pai ou a mãe depois de muitos anos de distanciamento. Para mim, as pequenas coisas do dia a dia assumiram um significado completamente novo e mudaram minha vida para sempre. Levar meus 2 filhos menores para a escola todos os dias tornou-se uma alegria real. Passei a ter uma compreensão clara de quão significativas são as manhãs em que brinco de perguntas e respostas com Steven e invento canções malucas com Megan, minha filha adolescente. Firmei o propósito de uma vez por semana, depois da aula, ir com meus filhos mais velhos, Ria e Justin, ao restaurante favorito deles, só para bater papo. Muitos dos membros de nossa liderança fizeram de tudo para comparecer aos jogos dos filhos, aos recitais e a outros eventos da escola. Ao mesmo tempo, percebi que a equipe ficou mais produtiva que nunca e todos queriam que as coisas que realizavam no trabalho produzissem impacto duradouro. Desde então, passei a acreditar que o estilo de vida de um mês para viver é universal em princípios, mas particular em sua expressão. Se todos nós vivêssemos como se tivéssemos apenas um mês neste mundo, passaríamos nossos dias de maneira diferente, de forma singular para nós. E ainda assim, acredito que todos experimentaríamos uma vida mais satisfatória, que deixaria um legado à eternidade. Nosso pequeno traço. Talvez nenhum lugar represente melhor a eternidade do que um cemitério. Como era de esperar, sou fascinado por velhas lápides e a vida que elas representam. As datas gravadas em alguns dos antigos monumentos e placas de sepulturas que há na região de Houston, onde vivo, datam do século XIX. Minha imaginação me leva a várias histórias que as lápides contam. Fico pensando em como era a vida em 1823 ou 1914. Sei que as pessoas daqueles tempos tinham os mesmos problemas e dores que qualquer um tem na vida, mas fico pensando se elas se sentiam tão estressadas e pressionadas como eu. A tecnologia e recursos modernos revolucionaram a vida no século XXI, mas a que custo? Olhando para as velhas lápides, não posso deixar de reconhecer que vidas inteiras estão agora diante de mim, reduzidas a 2 datas ligadas por um pequeno traço. Algumas placas incluem fatos ou citações, versículos bíblicos ou lembranças tocantes, mas a vida de cada pessoa consistiu, na verdade, naquilo que aconteceu entre aquelas 2 datas. Resume-se ao que abrange o traço. Olho para o traço da lápide de uma pessoa em particular e penso: pelo que ela viveu? Quem ela amou? Quais foram as suas paixões? Quais foram seus maiores erros e principais arrependimentos? Quando paramos para pensar, vemos que não temos controle sobre muitas coisas na vida. Não decidimos onde iríamos nascer, quem seriam os nossos pais, ou em qual período histórico ou cultura viveríamos. Tampouco decidimos as datas colocadas em nossa lápide. Não sabemos quando o nosso tempo aqui acabará. Pode ser na semana que vem, no próximo ano, ou daqui a muitas décadas. Somente Deus sabe. Nossa vida está nas mãos dele, mas há uma coisa sobre a qual temos bastante controle. Precisamos decidir como vamos usar nosso traço.
Você tem de decidir como gastar o pequeno traço de tempo entre as duas datas que limitam sua existência terrena. Em que você está gastando o seu? Está vivendo o traço, sabendo exatamente quem é e por que está aqui? Ou está simplesmente lutando para viver, gastando apressadamente preciosos momentos em busca de coisas que realmente não são importantes? O salmista orou: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Salmos 90, 12. Deus quer que percebamos que nosso tempo na terra é limitado, de modo que gastemos de maneira sábia, mas Ele nos dá a capacidade de escolher a maneira como vamos gastar essa moeda tão valiosa. Nenhuma mudança é exigida. Embora muitas pessoas que enfrentam a morte façam mudanças radicais para morrerem bem, de vez em quando encontro uma que altera poucas coisas. Isso não quer dizer que pessoas assim não estejam dispostas a mudar. É que viveram de maneira tão livre e autêntica que a notícia do final iminente da vida não vira seu mundo de cabeça para baixo. Naturalmente, elas lamentam e sofrem quando recebem a notícia. Elas se entristecem, inclusive, por causa da família e das pessoas que amam, mas sentem conforto por saber que viveram concentradas naquilo com que mais se importam: seu relacionamento com aqueles que amam, seu relacionamento com o Deus do universo e o cumprimento do seu propósito singular neste mundo. Não seria maravilhoso viver de tal maneira que, diante da notícia de que só lhe resta um mês de vida, não fosse preciso mudar nada? O que o impede de viver assim? O que você está esperando? Em vários trechos da Escritura, Deus nos lembra que a vida é curta quando comparada com a eternidade. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4:14. É claro que eu não estou incentivando você a viver simplesmente o hoje. A maioria não pode dar-se ao luxo de largar o emprego do dia para a noite, dizer o tempo todo o que realmente está sentindo ou agir de acordo com toda ideia espontânea que vem à cabeça. Esse estilo de vida seria egoísta e altamente irresponsável, podendo indicar que tal pessoa não acredita que exista alguma coisa além do que vemos aqui. Mesmo assim, precisamos lembrar que a vida é mais que aquilo que conhecemos na Terra. Embora estejamos envolvidos com o presente, devemos pensar no impacto eterno provocado pela maneira como vivemos. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eclesiastes 3:11. Ele nos criou à sua imagem, como seres espirituais, mas com corpos carnais. Se formos verdadeiramente honestos, perceberemos que deve haver mais para nossa existência do que este mundo pode oferecer. É nesse ponto que muitas pessoas se voltam para a fé, mas assim como alguns vivem como se não houvesse amanhã, outros usam a fé para viver como se não houvesse hoje. Estão sempre pensando naquele dia no céu, em vez de se envolver plenamente na vida hoje. A única maneira de viver para a eternidade é abraçar cada dia como um presente de Deus. Devemos viver no pequeno ponto entre o cotidiano e o eterno. Ele nos criou e nos deu mais um dia para viver, para conhecer e experimentar seu amor, para servir aos que estão ao nosso redor, para viver apaixonadamente a vida para a qual Ele nos criou. A transitoriedade dessa vida
deveria manter nosso foco naquilo que é mais importante. O desafio dos 30 dias. Seja profundamente honesto consigo mesmo. Seu tempo na Terra é limitado. Não seria melhor começar a fazer o melhor uso dele? Se soubesse que tem um mês para viver, você olharia para tudo a partir de uma perspectiva diferente. Muitas coisas que faz agora, coisas que parecem muito importantes, perderiam imediatamente o sentido. Você veria com total clareza o que de fato importa e não hesitaria em ser espontâneo, abrindo o seu coração. Não deixaria para amanhã o que precisa ser feito hoje. O modo como viveria esse mês seria a maneira como desejaria ter vivido a vida toda. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, sua vida seria radicalmente transformada. Mas por que esperar até receber um diagnóstico de câncer ou perder um ente querido para aceitar essa verdade e permitir que ela o liberte? Não queremos tudo o que a vida tem a oferecer? Não queremos cumprir o propósito para o qual fomos criados? A vida não seria muito mais satisfatória se vivêssemos dessa maneira? Desafio você a começar a viver como se tivesse apenas um mês de vida, e escrevemos este livro para ajudá-lo. Existem 4 princípios universais do estilo de vida de um mês para viver: viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir corajosamente. Seguindo esse esquema, dividi o livro em 4 sessões ou semanas. Incentivo você a viver os próximos 30 dias como se fossem os últimos. Para cada dia há um capítulo que vai ajudá-lo a concentrar-se no princípio da semana. Cada capítulo contém 2 destaques para inspirar a sua experiência de 30 dias para viver. Em cada capítulo há um quadro intitulado Vale a Pena Refletir, com perguntas desenvolvidas para ajudá-lo a examinar sua vida e concentrar-se naquilo que é mais importante. Outro destaque, chamado Para a Vida Toda, aparece no final de cada capítulo e oferece maneiras de agir de acordo com o tema do dia. Esses pontos práticos não exigem que você faça lições de casa, mas o inspiram a criar trabalhos de vida, maneiras pelas quais você personaliza o material, aplicando-o a si mesmo. Talvez queira reservar um tempo para pensar mais acerca desses itens, para escrever um diário sobre cada ponto e orar por eles. Se você estiver lendo este livro em um grupo, será uma ótima oportunidade de discussão. Independentemente do uso que fizer deste livro, minha esperança e oração é que você pense seriamente naquilo que mais deseja extrair da vida e no que o impede de alcançá-lo. Espero que aceite o fato de que algum dia sua vida chegará ao fim e, tendo isso em mente, comece a viver cada dia de maneira plena. Não é preciso passar por uma crise para avaliar como viver plenamente. Se você está disposto a assumir esse desafio de 30 dias, esteja preparado para uma mudança radical em sua vida. Você pode viver sem arrependimentos e de forma tão abundante que se perguntará como pôde contentar-se com menos que isso. Não há nenhum momento como o presente, o agora, para começar. Ler este livro leva tempo, seu bem mais precioso, e prometo não levá-lo a desperdiçar nenhum segundo sequer lendo suas páginas. À medida que você descobrir a vida para a qual foi criado, hoje pode ser realmente o primeiro dia de uma vida sem arrependimentos. Declare que hoje
é o começo de um mês que certamente mudará sua vida. Para a vida toda. 1. O mais rápido possível, sem pensar muito, faça uma lista com 5 itens que mudaria na vida se soubesse que tem apenas um mês para viver. Escolha pelo menos uma para começar a mudar hoje, neste exato momento. 2. Descreva em que aspectos gostaria que a sua vida fosse diferente no final da leitura deste livro. O que o levou a abrir este livro? O que está acontecendo em sua vida agora que o levou a pensar em quem você é e por que está aqui? 3. Diga a pelo menos uma pessoa, um amigo, um familiar ou um colega de trabalho que você está lendo este livro. Peça que essa pessoa anote em sua agenda o compromisso de dentro de um mês, contando a partir de hoje, e perguntar de que maneira sua vida mudou.